Quem pode dar glória a Deus, dá. Quem quer aplaudir a Jesus, aplaude. Você só não pode ficar de boca fechada, meu irmão, na hora dessa. Ele é digno de glória e de honra, né? Aleluia. Curve a sua cabeça em oração, pois esse é o momento da palavra de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, estamos, Senhor, abrindo a Tua palavra, a Tua santa palavra nesta noite, mais uma vez, Senhor. E aqui estamos para Te adorar, para bendizer o Teu nome, na beleza da Tua santidade. Sim, Senhor, pois sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Ó Deus, o Teu servo reconhece sua total e inteira dependência do Senhor e do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, conosco, trazendo aos nossos corações palavra de vida eterna, Senhor. Palavra que nos consola, que nos conforta, que nos ensina, que nos oriente, que nos exorte. Palavras que nos abençoe. Palavra de Deus. Reconhecemos, Senhor, a nossa total e inteira dependência de Ti. Que a graça, a inspiração que o Senhor trouxer sobre o Teu servo que vai falar, Pai, traga também sobre a Tua igreja que estará ouvindo, de sorte que sejamos enriquecidos pela Tua instrução santa e sábia nesta noite. Manifesta, ó Deus, a Tua presença nesta mensagem bíblica. É o que nós Te pedimos no santo nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez no texto o qual queremos reler, livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Enquanto os irmãos localizam, nós levamos o nosso abraço, a nossa saudação a todos os nossos internautas que nos ouvem, que nos assistem, que nos veem através da internet, pelo www.adtempocentral.com. Glória a Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muitos irmãos, depois desse negócio de internet, preferem ficar em casa. Glória a Deus. Mas é para os irmãos que não podem vir, não é? Ou que estão longe, estão matando a saudade agora aqui da igreja e deste ambiente divino do culto do Senhor. Meus amados irmãos, tem sido uma semana de muita tarefa, de muitos trabalhos, essas 2 últimas semanas. Glória a Deus. Hoje bem cedo é que eu estava perguntando ao Senhor o que vos diria nessa noite. Glória a Deus. E a palavra que ocorreu ao meu coração, assim como instrução, pelo que eu pude compreender, foi aquele episódio de Davi na caverna. E eu estava meditando sobre este episódio e pensando no fato de que ele estava naquela caverna, mas ele não estava só. Em algum momento ele pensou que poderia se esconder de si mesmo, dos seus amigos, dos seus inimigos e quem sabe até de Deus. Mas quando ele entrou ali, ele descobriu que não estava só. Deus estava com ele. Oh, glória a Deus. E pensando sobre este episódio, relembrando alguns fatos, alguns episódios da vida do rei Davi, e todos nós sabemos, meus irmãos, um pouco, sem querer historiar, sem querer divagar numa grande introdução, mesmo porque não é o evangelista que vai pregar esta noite, glória a Deus, mas todos nós sabemos o quanto Davi sofreu perseguido por Saul, sofreu sobre uma pressão tremenda, foi caçado por todos os lugares, e ele, logo Davi que havia sido ungido rei, logo Davi que matara gigantes, logo Davi que foi ovacionado, foi cantado em verso e prosa, foi aplaudido, dançar em sua homenagem, gritar em sua homenagem, certamente lhe carregaram nos ombros. Meus irmãos, logo ele, que tinha experimentado as benesses do palácio, tinha sentado na mesa do rei, logo ele, que até mesmo tinha casado com a filha do rei, tinha experimentado lá como diz o cearense, dos quitutes do rei, da comunidade, do conforto, do palácio, das honras reais,
e de repente encontra-se numa caverna. Talvez vocês todos não tenham vivido isso, mas isso faz parte da história da maioria de homens e mulheres, e principalmente daqueles os quais o Senhor chamou para a liderança do seu povo. Eu confesso aos irmãos que eu posso compartilhar um pouco sobre caverna, porque já estive nela, e de vez em quando a gente, quando olha, está nela de novo. Mas saiba de uma coisa que Deus me falou no coração hoje, eu quero compartilhar convosco: Deus está conosco na caverna. Glória a Deus. Você não está sozinho, você não está sozinha. Mas na caverna, enquanto meditava sobre esse episódio da vida de Davi, meus irmãos, eu podia ver Davi, um homem já praticamente sem forças, num verdadeiro, eu diria, um verdadeiro redemoinho, um vendaval, quase que um tsunami, veio sobre ele, e de repente ele perde o emprego, de repente ele perde a sua casa, a sua mulher, seus conselheiros, seus amigos, e finalmente eu pude observar que ele perde até a sua autoestima. Ele ficou quase sem razões: porque eu estou aqui e para que ainda continuar aqui? Meus irmãos e irmãs, eu sei que vocês ainda estão com a Bíblia na mão. Na caverna aconteceu muitas coisas. Você quer entender um pouco o que aconteceu lá naquela caverna, quando Davi ali entrou e chegou? Se você quiser realmente saber o que aconteceu, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 142, salmo de sua composição, de sua autoria, e você vai entender um pouco, porque este foi um salmo que o Senhor lhe deu, falando sobre este episódio da sua vida. Nós precisamos voltar a escrever salmos, meus irmãos. Eu não sei se vocês já fizeram isso, porque a gente vê muitos salmos maravilhosos na Bíblia, irmã, mas essa é que gosta de escrever. A verdade é que às vezes a gente se esquece de escrever os nossos salmos. Salmo de Davi, salmo de Asaf, salmo de Jeduntum, salmo dos filhos de Coré e os nossos. E os nossos salmos. Então, quando você estiver na caverna, não esqueça de pegar um caderninho que sai cada salmo maravilhoso. Você quer ver um salmo maravilhoso? É na caverna. Parece que o mundo vai se acabar. Pega uma caneta e um caderno, que você vê o que é que você escreve. Então veja um pouco do que aconteceu naquela caverna. Salmo 142. É um salmo pequeno. Deixa-me ler para a sua meditação. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Você sabe o que é um clamor que expõe a angústia? Nós estamos falando não de palavreado, de oração bonita, rebuscada com adjetivos maravilhosos. Um dia eu vi um irmão orando e disse assim: Pai de toda beneficência, que habita na mais inacessível luz, aonde a abóbada celeste carregada de eletricidade. Isso, meu irmão, isso é uma aula de física. Meu irmão, Deus não se pressiona com esse negócio não. Deus se pressiona com aquele clamor que sai do coração, muitas vezes angustiado, atribulado. Você na caverna, é o clamor que expõe o que está dentro da tua alma. É isso que vai contar para Deus. Deus não se pressiona com o teu gemido, com o teu reteté, com o teu sapateado, com as tuas lágrimas, com o teu desespero, não. O que impressiona Deus é a nossa fé, irmãos. Aí Deus se pressiona. Mudou o carro pipa hoje, irmão. Deus te abençoe, irmão Freitas. Veja o versículo 3. Eu não vou comentar o salmo, porque a gente precisa da mensagem, mas a gente não consegue passar por todos esses versículos sem que não pare. Quando o meu espírito estava angustiado, veja a situação dentro da caverna. Eu não quero me deter aqui e falar de uma pessoa com espírito angustiado. Os irmãos podem imaginar o que é uma pessoa com espírito angustiado. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste, olha só agora, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Meu irmão,
Geralmente quando você vai bater na caverna, você deve ter sido alvo de alguns laços, perseguição. Mas vamos em frente. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio na caverna, irmão. Na caverna, meus irmãos, na caverna do sofrimento, os conhecidos desaparecem e ninguém encontra um. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Meus irmãos, vocês estão entendendo muito bem. Ninguém cuidou da minha alma, mas o que é que me encanta aqui é que ele não perdeu Deus de vista. Muita gente nessa hora perde Deus de vista. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. A caverna é assim, irmãos, abatimento. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Glória a Deus. Meus irmãos, Davi estava na caverna, não tinha segurança, não tinha mais o banquete da mesa do rei, pãozinho quente da padaria, nem um café feito na hora, não tinha ninguém para conversar, nenhuma promessa a qual pudesse se apegar, e até a esperança que ele tinha, que as coisas viessem a se modificar, também já tinha passado. Ele não tinha mais nada, ele estava sozinho numa caverna, longe de tudo e de todos os que o amavam. Eu pude ver isso na fisionomia de algumas pessoas lá no presídio, quarta-feira. Pastor, eu não tenho família, eu não tenho ninguém por mim. Estavam lá, cercado de pessoas e na caverna. É incrível, né, a caverna? Cercado de pessoas, no ambiente, às vezes até da família, ou no meio da família de Deus, mas na caverna. Davi, irmãos, estava sentindo-se assim, sem nada, sem ter ninguém para conversar, como que esquecido de todos e de todos que o amavam, mas eu posso dizer, exceto de Deus, Deus não tinha esquecido dele. Eu quero dizer para você, na autoridade do Espírito Santo, Deus não te esqueceu aí nessa caverna que você está. Irmãos, eu estava hoje meditando nesse texto à tarde, durante a tarde principalmente, e ver aqui que a gente pode sentir como que o desespero de Davi naquela caverna. Porque tem crente, irmãos, que não sente o que os outros estão sentindo. O irmão está se acabando, e você diz: ah, irmão, amém, irmão, não tem mais tempo não, estou resolvendo um negócio. Ali não havia para onde ele fugir, não havia como ele se afastar, não tinha restado nada. Em meio, irmãos, a tudo isso, Davi, como eu li aqui no Salmo, no versículo de número 2, ele não perde Deus de vista, também no versículo 4, não perde Deus de vista. Olhai para mim, sereis salvos, diz a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com a igreja sobre alguns desafios da caverna, conforme o texto que nós lemos hoje, não somente de Samuel 22, os textos dos capítulos anteriores, que nós pregadores precisamos desses contextos todos, o do Salmo 57, como vamos ver adiante, do 142. Então vamos compartilhar alguns desafios da caverna. Não esqueça, Ele, o Senhor, está conosco na caverna. Diga assim comigo: é na caverna onde Deus começa a moldar a nossa vida. Glória a Deus. Meus irmãos, Davi foi levado a um ponto em que Deus pôde começar realmente a moldá-lo para fazer uso dele para uma grande obra. Na caverna, algumas pessoas, quando entram na caverna, nunca mais saem, se transformam em homens e mulheres da caverna. Eles se adaptam à sua humildade, à sua escuridão, à sua amargura,
a sua solidão, a sua tristeza, a sua insuficiência. Eles ficam lá. São pessoas como que amargas, entristecidas, que ele disse: eu nasci para sofrer. O que é que eu posso fazer? A vida é mesmo assim. É Deus que quer assim. Homens e mulheres da caverna. A caverna é só por um tempo. Ninguém aguenta caverna a vida toda. Mas quando nós chegamos lá, o desejo do coração de Deus é trabalhar aquele tempo que nós ali estamos. E algumas vezes Ele nos leva para lá, para poder a gente compreender como Ele está trabalhando e quer trabalhar na nossa vida. É um momento que às vezes, irmão, o Deus soberano nos reduz a nada. Parece que não tem mais nada, não tem mais para onde escapar. A dignidade acabou, a honra acabou, o prestígio acabou, o emprego foi embora, os amigos também. As pessoas passam meneio a cabeça. Ninguém acredita que você pode se levantar, que você pode se recuperar, que você pode ser quem você era. E até você mesmo fica duvidando que possa ser de novo o que você já tinha sido. Mas deixa eu te dizer, se você olhar para Ele e clamar a Ele, o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai estender a tua mão na caverna e vai começar a trabalhar em você, em nome de Jesus. A perspectiva humana ali, meus irmãos, era mais ou menos assim: ah, você perdeu tudo. Pastor, eu perdi tudo. Quantas vezes eu já ouvi isso, conversando com alguns amados irmãos. Eu perdi tudo. Um irmão chegou lá em Juazeiro, quando eu estava lá, disse: pastor, eu lhe conhecia andando de carro, o senhor está de pé. Disse: pois é, irmão, a caverna é assim, não dá para entrar carro dentro. Como é que entra carro dentro da caverna, irmão? Caverna não tem ar-condicionado não, meu irmão. Glória a Deus. Nem também tem dinheiro não. Tem gente que está na caverna e quer estar pensando que está fora, aí fica louco. Meus irmãos, ah, irmão, eu perdi tudo. Foi você mesmo. Aí chega o inimigo: você é o culpado, foi você que causou tudo isso, você destruiu isso, você destruiu aquilo outro. Por que você não dá um jeito na tua vida, não larga tudo isso, esse negócio de crente? É melhor você vender tudo e ir embora. Mas às vezes a pessoa na caverna não tem mais nada a quem vender, o que vender. Não tem mais ninguém a quem pedir. Não tem mais ninguém em quem buscar socorro. Não tem mais ninguém que empreste R$10, porque sabe que ele não vai pagar mesmo. É um momento crucial, meus irmãos. Mas nesta hora, quando tudo conspira negativamente contra você, e as vozes que dizem não chegam, os gigantes da impossibilidade se levantam, aí você ouve a voz do Senhor dizendo: eu estou contigo, glória a Deus. Aí Deus chega e diz: você está na caverna, mas não é o fim, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, esse é o tempo que Deus vai começar a redirecionar a sua vida. Deus vai redirecionar a sua vida. É o momento em que Deus fecha um ciclo e abre outro. É a hora que Deus vai fazer na tua vida uma nova etapa, é um novo começo, é um prelúdio de uma nova era na tua existência, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Só quem crê nisso pode levantar a mão e dizer amém. Eu creio que isso aconteceu com Davi, meus irmãos. Então na caverna é onde Deus começa a direcionar e moldar a nossa vida. Tem áreas do nosso caráter que não foi possível Deus tocar, áreas do nosso caráter que precisam ser ainda mudadas, retocadas. Afinal de contas, irmãos, essa é uma palavra que de vez em quando vem ao meu coração. Deus ainda não acabou de nos formar. Nós ainda estamos ainda no pincel de Deus. Glória a Deus. Alguns dos últimos retoques, só na ornamentação. Outros ainda estão amassando o barro. Outros Deus tem que quebrar para fazer de novo. Outros estão descendo a casa do oleiro. Outros ainda estão indo para a fornalha para poder queimar o barro. Segundo desafio da caverna. Vamos mais rápido porque a hora passa rápido. Diga assim comigo: na caverna só temos Deus a quem recorrer. Você já tentou de tudo, já fez tudo. Tem irmãos que fazem uns planos mirabolantes. Eu também já fiz. Você sabe o que é fazer um plano de salvamento, irmão? A gente faz um plano de salvamento e diz assim: agora em nome do Senhor. Aí diz assim: ah, eu vou vender o carro,
e depois eu refinancio, não sei mais o que. Aí eu peço emprestado a um cunhado, ele vai me emprestar tanto, ele já calculou tudo. Se a noite todinha fazendo os cálculos, acordado, irmão, parece um zumbi. Aí de manhã, Senhor, agora abençoa este plano que o Senhor me deu. Este plano que o Senhor me deu. E tem uns que dizem assim: e pastor, Deus me deu um plano, eu vou marcar o meio e vou abarcar. Ele vai e quebra a cara. Aí depois, pastor, agora me socorra, pelo amor de Deus. Eu não disse que não dava certo? Você já orou o Senhor? E quando a pessoa está na caverna, meu irmão, que a gente às vezes vai tentar tirar, quando a gente olha, a gente é que entra e fica lá com ele. A tribulação é grande. É Deus que nos tira da caverna. Só tem Deus para recorrer. Tem hora que você diz assim: meu Deus, não tem mais a quem pedir, não tem mais a quem buscar, não tem mais cartão, não tem mais banco, não tem mais cheque, não tem mais papai, não tem mais mamãe. E agora? E agora Deus está contigo na caverna. Não se desespera, olha para Ele, Ele está contigo, glória a Deus. Você agora só tem Ele para anunciar as tuas necessidades. E você diz: Deus, e aí, meu irmão, aí você não tem vergonha de Deus, aí você é quem você é. Você fica igual Jacó lá no vale de Jabó, quando chegou, que passou tudo, e a Bíblia diz que ele passou o gado, e passou as ovelhas, e passou os familiares, e passou as esposas, e passou os filhos, passou toda a criadagem, diz a Bíblia, e Jacó ficou só com Deus. Ah, meu amigo, você já teve essa experiência? Quando a gente fica só com Deus, meus irmãos, não tem quem enrole a Deus. Quando ele ficou só com Deus, aí o Senhor perguntou: qual é o teu nome? Ele já tinha enganado o pai, a mãe, o sogro, o irmão. Era um camarada cheio de astúcia e de enrolada. O nome dele, Jacó, já significa enrolão, suplantador, trambiqueiro, maloqueiro. É isso que significa Jacó. Mas quando ele ficou só com Deus, ele perguntou: como é teu nome? E o meu nome é enrolão, trambiqueiro, desmantelado, mentiroso. Eu duvido enrolar a Deus. Mas naquele encontro, diz a Bíblia, os teólogos ficam loucos comigo nessa parte. Meu Deus, tem um bocado de irmão aqui que conhece muito a Bíblia. Mas eu ouço pensar, isso não tem na Bíblia, nem na exegese, que eu nunca vi isso. É o que eu penso. Então os irmãos, deu um desconto. Ele lutou com Deus. Não acredito que um homem lute com um anjo até de manhã. Eu acredito que a dimensão muito tremenda e maligna que atuava naquele homem estava ali presente. Mas não adianta, porque Deus prevaleceu. Ele teve um encontro com o Senhor, num momento crucial, desesperado, atribulado, sofrido, na expectativa de encontrar um irmão que estava cheio de ira, de ódio e com o coração cheio de uma índole de vingativa. Então ele tem um encontro com o Senhor toca nele, glória a Deus, o nome dele muda, ele é tocado na juntura da coxa, e ele fica manquitolando, e os filhos de Israel até hoje, sabe que isso é um sinal de geração em geração, porque quem é tocado por Deus, quem tem encontro com Deus, marca toda uma geração, faz história, porque tem um encontro com Deus. Então, meu irmão, alegra o teu coração no meio desta caverna que você está hoje. Você tem um encontro com Deus e a tua vida muda, glória a Deus. Agora veja o que é que Deus faz. Um homem atribulado de espírito, angustiado, sozinho, que não tinha mais nada, aí Deus começa a trabalhar na vida dele, redirecionar a vida dele, um plano novo para a vida dele. Ele recorre ao Senhor, e veja quem é que Deus faz. Veja aí 1 Samuel 22:1. Davi retirou-se dali, refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos, quando os irmãos ouviram, ninguém sabia onde ele estava, mas quando ouviram, e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Meu Deus, eu vou aqui a um outro ponto. Meus irmãos, uma das coisas impressionantes quando nós estamos na caverna, é porque a hora que os nossos familiares se levantam, eles descem, vêm ao nosso encontro, mas você souber que eles vêm em busca de refúgio, vêm em busca de consolo, vêm em busca de uma palavra, eles não vêm para nos tirar da caverna não, eles vêm para ali também. Mas eu não quero me deter aqui até que você entenda melhor. O terceiro desafio da caverna é que na caverna, a visão do nosso nada, oh irmãos, como isso é
Maravilhoso. Na caverna, a visão do nosso nada não nos deixa enxergar o nosso valor para as outras pessoas. Você se acha tão pequeno, é um sentimento de insuficiência tão grande, que você acha que não tem mais valor, que ninguém lhe ama mais, que ninguém lhe quer mais, que ninguém lhe valoriza mais. Isso acontece com muitos amados no meio da igreja do Senhor. Não, irmão, a igreja despreza. A igreja, ela pisa nos soldados feridos. Fizeram até um hino, soldado ferido. Porque essa é uma realidade patente em muitas comunidades cristãs. Mas deixa eu vos dizer uma coisa, meu irmão, é porque na caverna, no momento que a gente não se sente nada, e parece que não tem nada, e não tem para onde ir, você não enxerga o seu valor, mas Deus enxerga. Você está na caverna, mas você tem valor para muitas pessoas. Talvez alguém não te dê valor, talvez alguém se levante como Saul para te perseguir. Mas Davi, irmãos, em vista de não valer nada para si mesmo, ele não conseguia ver o seu valor para com as outras pessoas. Os seus familiares não, ele tem valor, ele está na caverna, ele está só, não tem emprego, não tem casa, não tem mais palácio, não tem mais nada, mas ele tem valor. Ele disse, não, eu não tenho mais valor. Nem para os seus familiares ele achava que não tinha mais valor, tinha saído, tinha fugido. Veja como é que, irmãos, Deus tem um senso de humor que às vezes é muito aguçado para o nosso gosto. Veja o que foi que Deus permitiu acontecer naquela caverna. Não me pergunte que tamanho era a caverna, quanto era a área quadrada, que tem uns irmãos que querem comer doce de leite no espírito do céu. Não tem uns irmãos assim? É verdade. Eu não sei o tamanho daquela caverna, eu sei que chegou muita gente e foi chegando, e foi chegando. Veja como foi que Deus fez. 1 Samuel 22:2. Veja o que foi que Deus permitiu. E ajuntou-se a ele, meus irmãos, é na hora que a gente está na caverna que acontecem coisas inusitadas. Na caverna acontecem coisas inusitadas. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Meu Deus, um que já estava apertado, chega mais gente em aperto. E todo homem endividado. Isso aqui é o pior tipo, esse aqui é terrível. Porque a pessoa endividada, meu irmão, tem um vendaval constante no seu coração, que angustia a sua alma e que embala os seus pensamentos e a sua consciência, e ele não descansa de dia e de noite. É o que ele pensa, é o que ele vive. É um vendaval. Todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. O homem não estava quase morto? Deus tinha um projeto com Davi para a liderança, não tinha? Ele precisava ser treinado. E foi a hora que Deus encontrou. Se tornou capitão deles. E eram com eles os 4 homens, era, irmão? Os irmãos estão lendo? 400 homens. Diga assim comigo, que grupo? Meus irmãos, todos os que se achavam em aperto. Ou seja, centenas de homens, 4 centenas de homens, todos pressionados por circunstâncias negativas, dolorosas, estavam ali, foram em busca de Davi. Agora, meu irmão, todo homem endividado foi parar lá. Você quer ver uma pessoa difícil de você lidar? É uma pessoa endividada. Ali estavam todos os atribulados de espírito, amargurados. No hebraico, que eu não arrisco muito a falar, que é Maá Nepsé, que significa estar com a alma atormentada por receber maltratos. Era isso que estava acontecendo. Sob o jugo de Saul, irmãos, Israel sofria. E ali estavam homens, no original, atormentados. O sofrimento do povo com Saul era muito grande. E a gente, se os irmãos leem depois os textos antecedentes, vão encontrar isso. Então, é isso que estava acontecendo. Mas como é que Deus permite, na hora do maior sofrimento, na hora da maior luta, Deus está tratando, Deus levanta um homem como capitão dentro da caverna. É aí, irmãos, onde está o segredo de Deus para com a nossa vida. Você está na caverna, e aí que Deus te chama para ser capitão dentro do seu povo, no meio do seu povo, ou sobre o seu povo. 4º desafio da caverna. Na caverna você descobrirá que não está sozinho. Glória a Deus. Diga assim comigo, na caverna eu descubro que não estou sozinho. Escute essa palavra do Espírito Santo.
a solidão da caverna não é permanente. A solidão da caverna não é permanente. Meus irmãos, se já era bastante desagradável o camarada ficar sozinho, se sentindo um verme, um zero à esquerda, imagine agora 400 vermes se arrastando perto dele, porque ali era só verme, endividado, angustiado de espírito, uns homens atribulados, atormentados. E tem uma coisa, cada qual mais valente do que o outro. Eu não sei como é que Davi morreu de velho, me pergunte, eu não sei, só Deus. Meu camarada conviver com Ábila, com Joabe e com aquela turma valente. Mas deixa eu te dizer, é a hora em que Deus se mostra presente, trabalhando caráter, trabalhando situações, cuidando dos pequenos detalhes, porque Ele tem um plano e um projeto na sua vida. Não vou perguntar quem está na caverna aqui, porque certamente muitas mãos iriam se levantar, porque os irmãos iriam ser sinceros. Mas alguém pode se escandalizar, mas é com você que Deus está falando. Quinto desafio de quem está na caverna, diga assim comigo: na caverna, Deus trabalha em cada situação da nossa vida. Ele trabalha em cada situação, Deus está no controle, Ele vai redirecionando, Ele vai colocando as coisas no devido lugar, meus irmãos. Foi assim com Davi e será assim conosco, e é assim conosco. Davi estava na caverna e certamente ele se sentia indigno, se sentia que fora injuriado, mal interpretado. Nada justificava o que estava acontecendo com aquele servo de Deus. Ele tinha dado vitória a Israel, tinha enfrentado exércitos poderosos, tinha matado o gigante que afrontou por 40 dias os exércitos de Saul. Nada justificava o que estava acontecendo. Mas, meus irmãos, é nessa hora que Deus transforma a caverna num campo de treinamento. Glória a Deus. Eu posso dizer isso, irmão, com todas as letras, porque eu experimentei isso. A caverna se transformar num campo de treinamento. Glória a Deus. Aleluia. Deus treina a tua paciência, Deus treina a tua espiritualidade, porque na caverna muitas vezes você está só, é deserto, é solitária mesmo. É na caverna que Deus desenvolve a arte da oração e da meditação e até da contemplação na nossa vida. Na caverna a gente aprende a jejuar, porque não tem muito o que comer também. Na caverna nós aprendemos a estar a sós com Deus. Na caverna nós descobrimos que o que nós aprendemos, que o que nós sabemos, da nossa cultura livresca e acadêmica, não vai contar nada, porque nós não temos a quem falar. Você olha de um lado, do outro só tem verme. Não vai nem entender o que é que você vai falar. Ele não tem nem condição de absorver o teu sermão e a tua erudição. Você está na caverna. Aí Deus te ensina a arte de esperar, de ficar calado, de esperar o tempo de se apresentar. Porque na caverna você não tem o que se apresentar. Não tem paletó, não tem gravata, não tem microfone, não tem luz muitas vezes. Na caverna às vezes só tem um tamborete, irmão. Você tem que pregar no gogó. E o capeta buzinando no teu ouvido. Foi para isso que tu estudou? Aí, tanto que você aprendeu, tantos cursos, e agora? Nem oportunidade tem. Não escute essa voz não. Continue aí na caverna, e quando chegar a hora de falar, você vai falar. Quando chegar a hora de você ensinar, vai ensinar. Mas não desista, não perca Deus de vista, em nome de Jesus. Porque você está sendo treinado na caverna. Glória a Deus. Tem gente sendo treinada aqui na caverna, mas vai ficar uma bênção para a obra de Deus. Pastor, o senhor tem certeza do que está falando? Tem. Porque Deus treinou os valentes de Davi. Tinha 37 que era um negócio sério. Deus treinou os valentes, pastor Chaguinha, na caverna. Aí hoje o camarada quer ser treinado, sabe como, irmão? Aceita Jesus com 3 dias, já quer uma oportunidade. É verdade. Irmão, estou com 3 meses que eu marquei um texto na Bíblia, mas não me dão oportunidade. Vim agora me congregar no Tempo Central, porque na minha congregação não tem oportunidade. Aí eu converso com o dirigente: irmão, por que você não deu oportunidade? Não, mas ele é um exaltado.
Ele quer oportunidade todo culto. Esses aí Jeová bota logo na caverna, aquelas bem escuras e profundas. Mas é lá que Deus treina os seus valentes. Deus treina valente é na caverna, glória a Deus. Quantos creem que Deus modificou profundamente a vida de Davi? Ele fez isso, meus irmãos. Ele mudou a vida de Davi e mudou a vida daqueles 37 homens. Sabe como, irmãos? Deus incutiu caráter e graça de liderança sobre Davi, e Davi transmitiu àqueles homens. De repente, homens valentes, desorganizados, eram valentes. Nós vamos ver o quanto eles eram valentes já aqui na Bíblia. Mas Davi ensinou a eles o que é ordem, o que é disciplina, o que é caráter, o que é direção. E depois você vai ver o que foi que aconteceu a partir do treinamento da caverna. E aqui é um ponto crítico, irmãos, para mim, na vida de Davi, porque ele tomou uma decisão crucial de não voltar atrás. Ele compreendeu que Deus estava no negócio. Ele chegou lá só, e de repente já tinha um exército de 400 homens valentes. Ele decidiu, isso aqui eu quero dizer para a igreja pelo Espírito Santo, quem nos ouve longe, decidiu que a sua situação presente não o faria parar. Ele iria fazer o melhor que podia dentro da caverna, com quem estava com ele na caverna, com os recursos que ele tinha na caverna, com o sofrimento de lá, com a penúria de lá, com as limitações de lá. É lá que ele tinha que fazer alguma coisa. Ele disse, ele decidiu, eu decidi não parar, eu vou fazer alguma coisa com as limitações que eu tenho. É isso que alegra o meu coração, meu irmão. Você está lá na sua igreja, é uma salazinha úmida, está caindo um reboco, o outro está lá, não tem uma sala nem para colocar as crianças. A irmã, um dia desse, o irmão pastor, nosso escola dominical está debaixo da mangueira que tem lá perto da igreja. Irmão, eu sei que é triste, era para ter uma sala. Mas a igreja cresceu, foi debaixo das mangueiras. Os missionários chegaram, ficaram, foi debaixo da mangueira. Eu quero ver você estar lá na caverna. Não tem giz, não tem massinha. Que agora, irmão, auxílio do crente tem que ter giz, tem que ter massinha, tem que ter lápis de cor. Mas tem hora que não tem nada disso. E você tem que dar conta do recado com o que você tem, com as alimentações que você tem, e fazer a obra de Deus. Eu não sei nem porque estou dizendo isso, só o Espírito Santo que ele não dá palavra sem ser um sentido. Mas, meus irmãos, ele decidiu, diga assim, Davi decidiu aceitar a sua presente situação e faria o melhor que pudesse. Saiu bem baixinho. Diga para quem está ao seu lado, faça o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder. Pastor, mas eu não sei fazer muito. Faça o melhor que você puder. Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei aqui observando como Deus planejou a vida de Davi com cuidado, como Deus trabalhou com cuidado a vida daquele homem. Então Davi tornou-se, eu estava observando que Davi tornou-se uma espécie de Robin Hood daquela época. É verdade. Só que a sua floresta de Sherwood, né, aqui, pensando bem nesse negócio, não era aquele negócio lá da Inglaterra, não, por ali não. Era as montanhas, os desertos, os rios profundos. Ele tinha uma capacidade, irmãos, de aparecer e desaparecer. Saul ficava louco com ele. Quando Saul olhava, cadê minha lança? Ei, tua lança está aqui, ó. Não tem ninguém para cuidar do seu homem, só eu, você não quer? Saul entrou na caverna, diz a Bíblia, para aliviar o ventre. E Davi estava lá. Aí ele ouviu a voz de um dos seus comandados, homem valente: aproveite, mate eles. Não. Depois saíram da caverna e ele teve um encontro com o inimigo. Essa é uma mensagem que eu já preguei aqui, na caverna com o inimigo. É outra mensagem. E você vê como foi que Davi se saiu, porque ele sabia o que era estar na caverna. Meus irmãos, como Deus começou a tratar Davi, como Deus começou a trabalhar o caráter dele. Colocou homens valentes, homens terrivelmente bem preparados, corajosos, destemidos, para também incutir nele coragem, destemor. Ele não estava mais só. E como Deus planejou a vida deste homem. E eu estava observando, irmão, que Davi tornou-se isso. Agora você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 57,
que aqui no Salmo 57, é um salmo pequeno, composto de 11 versículos. Davi vai nos falar como quando ele fugia da face de Saul. E ele fala um pouco sobre essa questão da caverna. Eu anotei pelo menos, vamos ler pelo menos 5 primeiros versículos, porque nesse ponto Deus nos mostra Davi de joelhos. Ele continua de joelho, mas agora ele está olhando para Deus, ele está olhando para o alto. Glória a Deus. Ele não está mais olhando para dentro de si mesmo. Veja agora os versículos de 1 a 5. Davi orando, Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Oh, glória a Deus. Irmão, na hora da calamidade, só o Senhor. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Ele estava falando de Saul, né? Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma, meus irmãos, olha aqui o perfil de quem estava com eles. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre a terra. Aleluia. Meus irmãos, Davi agora está olhando para o Senhor. Ele não olha mais para dentro dele mesmo, ele olha para Deus. Veja aí o versículo 4 e veja também o 7 do Salmo 57. Ele diz assim: a minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Ele mostra aqueles homens o que estava acontecendo ali. E no versículo 7, olha já como é que ele se via, olha a visão introspectiva do seu eu, como tinha mudado. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei, darei louvores, glória a Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer, pelo poder do Espírito Santo, Deus está planejando a tua vida, mesmo você estando nessa caverna aí, em nome de Jesus. O sexto desafio que Deus trouxe ao meu coração é que na caverna nós somos mudados por Deus. Na caverna nós somos mudados por Deus. Não que necessariamente temos que entrar na caverna ou estar na caverna, qualquer caverna que seja, de dor, de sofrimento, de dívida, não importa, para ser mudados pelo Senhor. Não é isso. Mas na caverna nós somos mudados por Deus. Por que ocorreu, irmãos, tão grande mudança aqui na vida de Davi e nas suas atitudes? Por que ocorreu? Foi uma pergunta que eu fiz a mim mesmo, meditando nessa palavra. Eu creio que pelo menos por 3 motivos. Por que é que ocorreu uma mudança tão grande na vida de Davi e nas suas atitudes? Eu creio que pelo menos por 3 motivos. Eu queria que você entendesse isso, segundo o Senhor trouxe ao meu coração. Primeiro motivo: Davi sofreu o suficiente para admitir sua necessidade. Tem pessoas que podem sofrer, sofrem, padecem, mas não admitem a sua necessidade, não admite a sua carência, não admite a sua insuficiência, não admite a sua culpa, não admite a sua transgressão sequer, e por isso continuam sofrendo. E Deus é um Deus paciente. Ele não vai torcer o teu braço e dizer: você não está entendendo, então eu agora vou fazer assim, eu vou retaliar assim. Não é assim que Deus trata. Deus sofre porque está sofrendo. Ele chora como Jesus chorou. E muitas vezes nós não compreendemos isso empaticamente, também nós não choramos como ele chorou. Então, quando você compreende isso, por que Davi mudou? Por que na caverna a vida dele mudou e essas atitudes? 3 motivos. O primeiro, eu creio que ele sofreu o suficiente para admitir a sua necessidade. E olha que ele sofreu bastante, meus irmãos. Quando você está sofrendo, quando nós estamos sofrendo, nós precisamos contar a alguém, especialmente ao Senhor. Tem pessoas que sofrem uma vida toda, que padecem uma vida toda, mas escondem dentro de si, no âmago mais profundo do seu ser, do seu coração, algo que o faz sofrer, que o abate. Paulo, em algum momento ficou assim: Deus, eu não aguento mais esse espinho. E Deus disse: não, Paulo, é para ele ficar aí mesmo. Mas ele foi ao Senhor,
E ele rogou ao Senhor, e não somente uma vez, e o Senhor disse: não, Paulo, a minha graça te basta. Para que ele não se gloriasse pela excelência do poder das coisas gloriosas, Deus tinha um porquê. Às vezes, irmãos, são tantas pessoas, são tantos os sofredores no mundo, mas são pessoas que Deus usa de uma forma gloriosa, então aí já é uma outra coisa. Mas Davi sofreu o suficiente para admitir a sua necessidade. Sentimento de desespero, de insegurança, de insuficiência, de inferioridade, lá na caverna nos atacam constantemente, meus irmãos. E é nessa hora que nem todas as pessoas têm a coragem de, como Davi, ir diante do Senhor, de uma forma aberta, de uma forma pessoal, honesta, sem ter medo de expor a sua necessidade. Bem-aventurado os que fazem assim. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu sempre conto isso. Às vezes eu olhava assim: meu Deus, o aluguel da casa já venceu, tem que pagar. Eu ia lá vender trança diária com o irmão Valdemar, sentado lá no fio de pedra do Mercado Central de Juazeiro do Norte. Ele disse: pastor, espera aí que a primeira trança diária que vender, eu vou dar o dinheiro para o senhor ir lá para a Barbalha. E lá os irmãos trabalhavam na usina de açúcar. No instante faziam uma vaquinha e eu já vinha com o dinheiro do aluguel. Pastor, não sabia que o senhor tinha passado por isso. Pois é, irmão, na caverna você vende até trança de alho. Você tem que ir lá no irmão e dizer: irmão, eu preciso ir lá. Como é que o irmão vai saber? Ele vai adivinhar? Adivinhar é pecado. Você vai lá e diz: irmão Valdemar, o senhor tem um dinheiro aí porque eu preciso ir lá em Barbalha. Pastor, tem não, mas nós vamos já vender uma trança de alho. Vá orando aí. Mas era ligeiro demais. Não dá para o senhor vir todo dia não, porque quando o senhor vem é uma bênção. Não é? Glória a Deus. E era uma bênção mesmo. Ele me abençoava e eu o abençoava também. Glória a Deus. Eu nunca me esqueço dele, dessa benevolência. Mas a gente não precisa ter medo de expor. Glória a Deus. Se todos os irmãos que estão na caverna for pedir uma passagem, irmãos, aí ninguém vai aguentar. Mas de vez em quando a gente faz isso. Segunda resposta: por que Davi mudou e também as suas atitudes? Porque ele foi suficientemente honesto para pedir ajuda. É o que muitas pessoas não conseguem fazer, meus irmãos. Suficientemente honesto para pedir ajuda. Eu sei que algumas pessoas às vezes sofrem por essa questão. Não sabem como pedir ajuda. E padecem muito. Não tem coragem de pedir ajuda. E às vezes ele, quando vem pedir, ele não é honesto no seu pedido. E Deus está vendo tudo isso. Terceira coisa, terceiro motivo que Deus mudou Davi ali na caverna, que eu creio que o Senhor trouxe sobre meu coração: ele teve humildade para aprender com Deus. Davi teve humildade para aprender com Deus. Irmãos, eu penso que é trágico nós vivermos em uma caverna após a outra. Isso acontece com alguns amados no meio da igreja. Eu não vou dizer como certo pregador, eu não sei para quem é, eu sei é para quem é mesmo, que é para nós nesta noite. É trágico viver uma caverna após a outra e nunca aprender de Deus. Alguns estão vivendo, quem sabe, numa caverna emocional, escura, úmida, desprezível, decepcionante, deprimente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai te tirar de lá. Você não precisa ir de uma para outra caverna. Se levanta diante do Senhor, Ele vai mudar essa situação, mas a mudança começa primeiro em você, em nome de Jesus. O último desafio de quem está com Deus na caverna, conforme o Senhor trouxe ao meu coração. Diga assim comigo bem alto, levantando a sua mão: quem está na caverna precisa de um refúgio. Oh, glória a Deus. Quem está na caverna precisa de um refúgio, meus irmãos. Muitas vezes, irmãos, a gente chega a um ponto que o desânimo despoja toda a nossa alegria. E Deus não quer que você viva sem alegria de viver.
porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Não tem ninguém para falar com a gente, não tem ninguém para aliviar a dor, não tem ninguém para consolar, não tem ninguém para ouvir o nosso problema. E às vezes você precisa falar com alguém. Para onde você se volta, você olha assim e diz: meu Deus, eu estou no fundo do poço. Eu lembro-me de um amado irmão que um dia ele chegou e disse: pastor, eu vim falar com o senhor, porque eu preciso ouvir alguém. Eu estou, na verdade, meu pastor, desesperado. Meu irmão, o que é que está acontecendo? Esse pastor, resumindo rapidamente, eu estou num buraco financeiro sem precedentes. Tenho um filho drogado que me atribula de dia e de noite. Para piorar as coisas, eu já desconfiava, mas agora tenho certeza, minha mulher está tendo um caso com outro homem. Meus pais já estão velhos, que eu sustento de tudo, estão doentes, e eu não estou conseguindo administrar dívidas, um caso de traição, um filho drogado e os pais doentes. Eu estou desesperado e quero dizer ao Senhor que eu não aguento mais. E o homem desabou. Ele chorava, soluçava. Irmão, era uma cena tão difícil. Você já chorou sem conseguir parar de chorar? Mas não era só um choro assim de tristeza, era um choro de desespero. E quem é que aguenta ver o irmão chorando desse jeito? A gente chora sem querer, até encontrar dá vontade de chorar de novo. Uma pessoa desesperada, sofrida. Tem hora na nossa vida, meus irmãos, que a gente precisa de alguém que nos ouça, pelo menos que nos escute, nem que não diga nada, mas pelo menos que nos escute. Eu me lembro de tantos e tantos irmãos, de um especialmente, nunca esqueci, que chegou na nossa casa na hora do almoço lá no interior, disse: pastor, eu vim aqui para o senhor me ouvir. O senhor pode me ouvir? É rápido. Pois não, o almoço já na mesa. Disse: eu não vou nem entrar, vou ficar aqui na área mesmo. Ele sentou, eu disse: então vai ser rápido. Pastor, eu vou contar para o senhor a minha vida. Vou começar do começo. Ele disse: como é que é rápido contando a vida? Um homem com mais de 50 anos. Irmãos, ele saiu de 1h, foi até quase 2h40, 2h30 e pouco. E eu disse: meu irmão, o senhor não quer ficar para almoçar não? Ele disse: pastor, o senhor está com fome, né? Mas já estou terminando. Foram mais de 2 horas de conversa. Quando ele terminou, ele disse: pastor, eu quero lhe dar um abraço. Oh pastor, o senhor não sabe o quanto Deus lhe usou. Eu não tinha dado uma palavra que ele não tinha deixado. Pastor, eu precisava que alguém me ouvisse. Eu sinto um alívio tão grande na minha alma. Ele não precisou ouvir nada, eu não precisei dizer nada. Tudo que ele precisava era uma pessoa de um ouvido ungido para aguentar 2 horas de conversa. Glória a Deus. Eu fui na caverna, saí da caverna, voltei, passei pelos rios, entrei na fornalha com ele. Eu fiquei lá ouvindo. Ele saiu tão feliz e aliviado. À noite era o que dava glória a Deus mais alto na igreja, porque não tinha ninguém para ouvir. Pastor, ninguém me escuta, ninguém me leva a sério. E naquele dia ele encontrou alguém para ouvi-lo. E às vezes, meus irmãos, isso é impressionante. Você encontra uma pessoa ferida, encurralada pelo sofrimento, pelo desespero, pelo desânimo, e é nessa hora que você precisa de um refúgio. Levante a sua mão e diga assim: precisamos de um refúgio. Por que nós temos necessidade de um refúgio, irmãos? Essa é mais uma pergunta para que a gente termine. E eu lembrei-me, é claro, do Salmo 31. Você não se lembra se você nunca tiver passado nesses salmos, não é verdade? E a gente vai meditando numa mensagem e lembrando-se de outras. E foi o que eu me lembrei nessa ocasião. O Salmo 31, ele nos mostra, pelo menos nos dá 3 respostas a essa pergunta: por que é que eu preciso de um refúgio? Quem está na caverna, irmão, mesmo com Deus, precisa de um refúgio. Por que é que nós precisamos de um refúgio? Precisamos de um refúgio porque estamos aflitos. Isso é básico, isso está no Salmo. Salmo 31, versículo 9 diz assim:
Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Meus irmãos, que angústia. Por que precisamos de um refúgio? Porque estamos aflitos. Você está aflito? Você está passando luta, está sofrendo? Você precisa de um refúgio, glória a Deus. E aquele que é o nosso refúgio e fortaleza está aqui esta noite, glória a Deus. Irmãos, vocês sabem o que é que eu estou falando. Se não aconteceu consigo, mas já aconteceu, quem sabe, com alguns amados ao vosso redor. Tem horas, irmãos, que o peso do sofrimento nos esmaga. Nós choramos, entristecemos, a depressão chega, você quer ficar em pé e não consegue, quer até se levantar, mas não pode. Nessa hora precisamos de um refúgio, glória a Deus. Na hora da aflição, na hora da luta, mais uma resposta, porque eu preciso de um refúgio. Veja aí o Salmo 31, versículo 10. Nós necessitamos de um refúgio, meus irmãos, porque somos pecadores e a culpa nos acha. Somos pecadores e a culpa nos acha. Nunca queira conviver com o sentimento de culpa. Vai diante do Senhor. Veja o Salmo 31, versículo 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Meus irmãos, o que Deus trouxe ao meu coração é que há muito sofrimento envolvido nessas palavras de Davi. Veja que embaraço, sentimento do tipo: foi culpa minha. Ah, se eu não tivesse feito isso, como é que eu pude cair num precipício desse? Onde é que eu estava com a cabeça que eu fui entrar nesse negócio? Por que é que eu não vigiei? Como é que eu pude praticar isso? Por que é que eu não admiti? Que palavra dura, eu sou o culpado. Os irmãos já viram essa cena que eu estou retratando aqui? Mas é nessa hora que o Senhor diz para você: eu sou o teu refúgio. Corre para os meus braços, corre para os braços do Pai. Mesmo que Ele te açoite, mas Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher, glória a Deus. Terceira resposta: por que é que nós precisamos de um refúgio? Diga assim comigo: precisamos de um refúgio, porque estamos cercados de adversários e incompreensões que nos atacam. Está no Salmo 31, é o salmo que dá resposta sobre o refúgio. Essa é uma linda mensagem também. Salmo 31, versículo 11 e 13. Deixa-me ler esses dois versículos, esses três versículos. Fui opróbio, palavra do rei Davi, entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Os irmãos, vocês já viram isso? Irmão, tem crente na igreja que é cruel. Tem uns irmãos, é porque eu não sou Jesus, graças a Deus. E você também não é. Porque, como diz meu amigo pastor Walter, Jesus é Jesus. Né? Meus irmãos, sinceramente, tem irmãos que quando vê um irmão fraco, ele vira as costas, ele não dá paz do Senhor. É como se estivesse leproso, ele não quer ficar perto, ele não quer conversar, ele não tem uma palavra. Você está desviado, adulterou, isso não presta. Aí se levanta, não, só vive pecando, foi visto assim, não dá nada não. Só a família é complicada, escandalizou. Na cabeça desse povo, aquele irmão está morto, é um zumbi, é um morto-vivo, não presta mais para nada. Mas no coração de Deus isso não tem refúgio, tem ainda possibilidade, ainda um renovo. É como a raiz de Jessé. O capeta chegou lá diante, lá no início de tudo, cortou a árvore,
pensou que tudo tinha acabado, de repente foi subindo como um renovo, não tinha parecer nem formosura, glória a Deus. E quem é você para cortar e pensar que está cortado, e não aceitar, e não receber, e não saudar, e não querer nem ficar perto? Saiba que esse que você hoje rejeita é aquele que Deus vai levantar de dentro da caverna para estar à frente do povo de Deus, para ministrar, para pregar. Oh, glória a Deus! Irmãos, eu louvo ao Senhor porque esta palavra tem falado muito ao meu coração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque toda a igreja sabe esse texto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem muitos pastor, mas o senhor tem um sangue de barata, pelo amor de Deus, como é que o senhor ainda fala com um homem desse? Isso é um traidor, ele fala do senhor, só falta acabar com o senhor. Aí eu dou a paz do senhor a ele, e abraço ele. E tem uma coisa, e não adianta você fazer isso igual um fariseu não, que aí você fica pior do que ele. Só faça se o seu coração estiver limpo, se a sua consciência estiver limpa, e se no teu coração estiver o amor de Deus. Do contrário, isso não vai funcionar. Isso não é amuleto não. Mas deixa eu ir em frente, irmãos, porque nós precisamos de refúgio, porque estamos cercados de adversários. É claro que eu estou falando num outro viés, mas veja as palavras de Davi. As pessoas fugiam dele. No Salmo 32 também você vai encontrar isso. Todos lhe abandonaram, os que eram mais chegados. E o versículo 12 diz assim: estou esquecido no coração deles. Ninguém lembrava mais, como morto. E olha o que ele diz: sou como um vaso quebrado. Você já viu o irmão dizer isso? Pois Deus me disse assim, quando eu cheguei aqui para esse novo tempo da EDTC, da nossa igreja: prepare tendas brancas para os que eu vou trazer de volta, para os vasos quebrados que eu vou refazer, e os que eu vou repatriar. Glória a Deus. E ele já começou. Glória a Deus. Você pode ser um vaso quebrado, mas o Senhor diz para você: eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza. Oh, glória a Deus. Veja mais, irmãos, a gente cercar de adversários. Veja só, versículo 13: pois ouvi a murmuração de muitos. Isso aqui é terrível. Ouvi a murmuração de muitos. É isso que tem morto muitos crentes. Hoje, irmãos, tem quase outra igreja de desviados, gente quebrada, gente decepcionada, gente que caiu mesmo, muitos que pecaram mesmo, que transgrediram mesmo, mas na hora da igreja estender as mãos, a igreja virou as costas. Na hora de você dar um ombro amigo, uma palavra de carinho, um olhar amoroso, um abraço sincero, você não estava lá. Eu já conversei com alguns amados e amadas durante alguns anos, e ainda hoje eu faço. Ele diz: pastor, se o senhor estivesse aqui, eu não tinha me desviado, porque a palavra que o senhor me deu hoje era que eu precisava ouvir há 4 anos atrás. Mas quando eu cheguei que expus o meu pecado, no outro dia me expuseram perante a congregação, e eu me senti tão humilhado, tão ultrajado. Disse: nunca mais eu piso o meu pé aqui. Os irmãos estão entendendo isso aqui? A questão da murmuração de muitos. Olha Davi: temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim e intentaram tirar minha vida. Meus irmãos, quando nós estamos na caverna, pode esperar murmuração, detratação das pessoas ao redor. O negócio é sério. Eu me lembro que tinha uns que diziam, quando eu estava lá na época, grande luta na banda do Juazeiro, ele dizia assim no rádio: pastor de botequim. Não, atribulado. E eu só orando e jejuando direto. Irmão, ele não vai aguentar muito não. Eu dou mais só 6 meses. Glória a Deus. E quando você vê o que essas pessoas sofreram depois e pagaram o preço depois, se Jesus, como é complicado. E às vezes, irmão, o sofrimento é grande, sabe por quê? Só em você imaginar o que as pessoas estão pensando de você. Quem está na caverna, quem está sofrido, quem está passando a luta, quem está quebrado, vaso quebrado, ele fica pensando o que as pessoas estão pensando.
Só de imaginar, só de você imaginar o que as pessoas estão dizendo, é quase impossível suportar. O que é que não estão falando de mim? O que é que não estão dizendo de mim? O que é que essas pessoas não pensam ao meu respeito? Nessa hora, meus irmãos, a maledicência. O que é maledicência, pastor? Falando português claro, é falar mal dos outros pelas costas. A maledicência chega e dá aquele empurrão final, enquanto você está lutando para sobreviver, à beira do desespero, e o irmão querendo empurrar. Ali, meu irmão, caso perdido. Já é a terceira vez, já é a quarta vez, já é a quinta vez. Em 1900 e tanto, você não sabe não o que aconteceu, ninguém sabia de nada. Lá vai ele revirar aquele monturo. Uma coisa que Deus já colocou no mar do esquecimento, mas aquele fariseu não esqueceu. Ele quer refrescar a memória do povo. Meu Deus, estou, irmão, espantado. E esse homem, aconteceu isso? Não, irmão, está com 20 anos, mas aconteceu. Miserável, que ele vai levantar esse negócio de 20 anos. Aí pensa que o Senhor não está vendo. Quem está em Cristo é nova criatura, meu irmão. As coisas velhas já passaram. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que na caverna eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi que os que estão no meio da luta, do sofrimento, do desânimo, da tristeza, não precisa mais de culpa nem de aflição, não. Precisa é de encorajamento. Em vez de crítica, ele precisa de uma palavra de ânimo, de renovo. Oh, glória a Deus. Numa só palavra, essas pessoas precisam de refúgio.